Olá! Vamos ver quem vai entrando. Olá, boa noite, tudo bem? Vocês que estão entrando aí, que legal que vocês estão entrando. Hoje é uma live diferente, né, com convidados. Pastor Wesley, prazer. Dalton, falta você recebeu o convite aí. Hoje é uma live de interação sobre o tema, né? Hoje o nosso tema é da série, da live, Motivos para Continuar. Deixa eu ver aqui, deixa eu chamar o Dalton aqui para a gente começar. Aceitar aqui o Dalton. Como é que você está, pastor? Tudo bem? Bom sábado. Tudo bem, Anderson? Aproveitar para fazer o teste aqui, saber se está tudo bem, está me ouvindo aí direitinho? Estou te ouvindo, estou tentando aqui colocar o Dalton aqui. Beleza, ele já falou ali, ó. Solicita aí. Pronto. Aí, Chegou quem oi, faltava. Dalton. A Aí, a pessoa não queria me adicionar aqui na live. tá Jamais. certo. Boa noite aqui. Ó, dá uma boa noite aqui para a tia Sara. Tia Sara é a tia Dadai. Olha aqui, boa noite, Janaína. Tô vendo que quem está mais aqui, quem está entrando, tem um pessoal entrando aqui. A Ellen, o Rodrigo, Michele, a Ada. Que bom, gente. Boa Vamos noite, chamando gente. seus amigos aí, que a Boa live noite, aqui hoje Anderson. é interação pura, né? É isso aí. Que hoje, quem faz as perguntas hoje aqui é a galera, né? Exatamente. Né? O nosso tema, né? Motivos para continuar. Então, quem tem pergunta, vai escrevendo aí pra gente, né? Que a gente quer fazer uma live de interação, que é uma live, né, de começo, né? Que é um tema que eu propus, né, em fazer várias lives com pessoas diferentes para a gente abordar alguns assuntos, né? Também diferentes, para levar esperança, né, levar comunhão para outras pessoas também. Né? Isso é um dos intuitos, né, dessa série que eu estou criando aí de lives. Dalton, diz aí, se apresenta um pouquinho o povo aqui. Diga aí. Vamos lá. Primeiro eu queria dar boa noite, né, para vocês. Para quem está entrando aqui, tem algumas pessoas aqui. A Márcia, que é minha prima, maravilhosa, rica. Tem, tem o Messias aqui, tem a Paulinha. Estou com muita saudade de vocês todos. A gente precisa se encontrar, a gente precisa se ver. Mas, me apresentando, eu sou o Dalton, como o Anderson falou. Atualmente eu trabalho com processos e projetos. Tenho um livro, escrevi um livro, a gente vai comentar um pouco mais sobre a frente aí, sobre isso. E sou o marido da Jamima e o pai da Betina. Essa é uma das minhas maiores profissões e, e conceitos. Marido Tá da Jamima e certo. pai da Betina. Pastor Wesley, se apresente um pouco aí para as pessoas. Gente, mais uma vez, uma boa noite a todos. Bom, tenho a alegria de poder servir a Deus como pastor. Conheci o Dalton e o Anderson ali na região, no distrito de Águas Claras. Atualmente estou como pastor adventista aqui no Lago Sul e estou muito honrado em poder estar com você, Anderson, nessa sua proposta que realmente é muito especial e tenho certeza que o pessoal vai interagir com a gente aqui, contando um pouquinho também da experiência deles ou fazendo perguntas. Estamos aqui com vocês e obrigado mais uma vez pelo convite. Tá certo. Então, como eu estava falando, né? Essa aqui é uma live de interação, então vocês vão colocando seus comentários, vão compartilhando com seus amigos aí.
E a gente vai deixar alguns spoilers aqui, né? Que já tem algumas pessoas que já marquei, né? Para as lives, né? E vou deixar já um spoiler aqui que eu achei bem interessante. Mas eu acho que antes do spoiler, porque eu acho que aqui, pelo que eu tô vendo, tem pessoas novas que não acompanharam aquela sua live com a Dai. Eu acho interessante explicar o que é o projeto, porque aí o spoiler vai fazer um pouco mais... O spoiler vai ser mais spoiler para as pessoas. Eu nem ia soltar todos os spoilers, né? Mas você fez uma menção, tá certo. Vamos explicar um pouquinho, então, o que eu quero fazer com essa live, né? Isso aí nasceu no meu coração da seguinte forma, né? Para quem ainda não acompanhou, né, esse processo, até convido a assistir a live que foi feita acho que foi sexta-feira passada, né? Que eu fiz com a minha esposa. Tá fixado lá no meu canal, lá no meu feed, pode entrar lá no Instagram, onde a gente conta um pouquinho da história da nossa filha, né? A Ive, né? Onde ela descansou, né? Então, lá a gente conta um pouquinho da história de todo o processo. E todo esse processo, né, de luto, a gente tem motivos para continuar, né? Então, isso brotou, né, no meu coração, no coração da minha esposa também, em testemunhar, né, na pregação do Evangelho, né, mesmo na dificuldade, né, que a gente sente, mas Deus tem os propósitos, né? E Deus nos usa sempre, né? De todos os métodos. Então, brotou isso, né? Com esse tema, né? O pastor Wesley me ajudou com esse tema, né? Motivos para continuar, né? Então, resolvi pegar esse tema e fazer uma série de lives com outras histórias, né? Com outras pessoas, né? Que mesmo com esse tema motivos para continuar, mas com histórias diferentes, né? Pode ser histórias pode ser uma perda, pode ser um milagre, uma perda de um emprego e assim, né? Tem vários motivos para continuar. Então, assim, se você também já falando que tem algum motivo, uma história que queira, né, compartilhar, que você sinta que pode ajudar outras pessoas, né, que entre em contato, manda um direct para mim, ou para o Dalton, ou para o pastor Wesley, né? E chame a gente, que venha participar conosco, né? Que o nosso intuito maior aqui é levar esperança para as pessoas, né? A pregação do Evangelho, apressar a volta de Cristo. Então, esse é o objetivo principal dessa série de lives. Então, por isso o nome Motivos para Continuar. Acho que é mais ou menos isso, né, Dalton? Se quiser dar um complemento aí, pastor, Dalton, fica à vontade. Acho que tá mudo. Foi legal ele trazer, obrigado, Dalton. Foi legal você trazer esse contexto, Anderson. E realmente agora, imagino que você tem aí algumas pessoas, alguns contatos que você queira, que já estão aí contactados para as próximas semanas, para as próximas lives. Hoje eu e o Dalton viemos participar juntamente contigo, falar um pouquinho também. Nós temos os nossos motivos, as nossas razões, e já aproveito para dizer para as pessoas que estão acompanhando que há uma tendência natural nossa de comparar, né, a dor de um com a dor do outro. Gente, dor é dor, a pessoa sente se está sentindo algo, é porque aquilo lhe incomoda, aquilo lhe traz algum tipo, né, de sofrimento, de angústia, de falta de esperança. E o legal da vida é justamente a gente aprender a acolher as pessoas, ouvir aquilo que elas desenvolveram, como elas cresceram e saber, né, que existem motivos para a gente continuar a nossa jornada. E é bom quando a gente descobre o porquê continuar. E tenho certeza que muitas pessoas já foram abençoadas. Agora há pouco a Paulinha estava falando que acompanhou a live realmente, né, da semana passada. E quem assistiu ao vivo ou depois viu que emoção. Então, mais uma vez, Anderson, Daiane, com certeza está também nos acompanhando. Que Deus continue usando vocês aí nesse propósito tão especial. Amém. E o legal do nome, né, Motivos para Continuar, é porque quando a gente pega o continuar, é porque necessariamente você parou. Parou por algum motivo.
né? E muitas vezes o parar não é fácil. Você está ali naquela corrida, naquela engrenada, tal, tá correndo e parou por algum motivo na sua vida, em qualquer esfera da sua vida. E o voltar a correr é mais difícil, né? E aí você ter esses motivos, né, que o Anderson nessa série vai estar listando, vai estar trazendo aqui com a gente, com a nossa ajuda, né, que vai estar participando aqui, Isso é mesmo. aí o gás, é o motivo para você voltar para aquela guinada. E muitas vezes mais rápido, mais forte para poder correr. E aí a gente vai estar aqui nessa conversa hoje, fazendo, digamos que essa introdução, que eu tenho certeza que vocês vão estar refletindo aí nas próprias vidas de É porque vocês. muitas vezes andar sozinho é complicado. Você precisa de a força de alguém, de um companheiro, porque sozinho é muito complicado andar. É muito complicado. Então, esse Mas, é... Anderson, Oi. não, só aproveitar que aí quando o Dalton pediu para você contar um pouquinho, você disse que tinha, então, spoiler, né? Então, já conta para Tem o pessoal alguns, aí. né? Vamos soltando aos poucos, né? Tem aqui alguns spoilers, né? Do que vai acontecer. Vou soltar um aqui, um que eu achei que é, para mim, até agora, um dos mais fortes que eu... Anderson, mas o spoiler tem que ser bem dado. Anderson, tu não pode já contar o que Não, você não vou entendeu? contar, O não vou spoiler é um negócio contar. ali. É Porque eu sei só o como o Anderson nome. é. Anderson vai conversando, ele vai contar a história do outro, que já vai vir. Não vou Vê, contar, presta não, atenção. não vou contar, Presta não. atenção. Não Tá. vou Ah, contar, não. Eu só vou contar o nome da doença. Aí isso não é contar a história, né? Isso Tá não é... bom. tá. Não, isso não é contar a doença, não é possível. Não. Aí não, aí pode, aí pode. Isso é até complicado falar. Esclerose múltipla. Essa é uma doença Desse jeito, bem né? É complicada. Dai, tá vendo? Dai tá É, concordando Tá, comigo. tá vendo? Gente, alguém sabe o que é a esclerose múltipla? O grau dessa doença? Um joinha aí. Alguém Quem sabe? conhece, quem já ouviu falar, Quem já ouviu esclerose múltipla, falar? só dá um Como que é joinha o aí, grau porque dessa eu acho que vai ter doença? alguma O que coisa a pode ver aí. acontecer com essa doença? Alguém sabe? Comenta aí, pesquisa aí, né? E conta pra gente ou se alguém tem alguma ideia como que é essa doença, esclerose múltipla. Pois é, vamos ter uma história referente a essa doença. É uma coisa, é de arrepiar, viu? Eu já estou arrepiado aqui, é de arrepiar essa história. A Dai sabe muito bem essa história aí, que foi uma história que foi contada para ela quando ela a gente estava lá na UTI, né? Cuidando da Ive. Foi uma história que ajudou muito a Dai a superar muitas coisas no processo lá na UTI, que a UTI é uma gangorra emocional muito grande, né? A neonatal na UTI. Então, foi uma história, nossa, que ajudou bastante. Nossa, gente, eu não tenho, na verdade, eu tenho a data, mas não está aqui comigo agora. Mas eu vou Então quer soltar. dizer que tá vindo por aí. Então a pessoa vai ter que Tá, não, já assistir as está próximas confirmada a lives para data. saber dessa história. Já está Shows. confirmada ela. Se eu não me engano, eu vou confirmar, mas se eu não me engano, eu acho que vai ser dia 10 de fevereiro, segunda a sexta-feira de fevereiro, se eu não me engano. Se eu não me engano. Eu vou confirmar. Mas aí a pessoa vai saber aqui pelo teu perfil, Vai, então vai tem que assistir saber, vai todos. saber sim. É uma história de arrepiar. Gente, nossa, ó, arrepiei aqui. Mas esse é um dos spoilers. Vamos deixar ter outros spoilers mais para frente aí. Deixa eu fazer uma pergunta para você, pastor. Vou começar com você, já para a gente conversar aí um pouquinho. Pastor, em algum momento você chegou a pensar em desistir de ser pastor? Conta um pouquinho, se em algum momento você chegou a pensar nisso. Anderson, Quando 43 você se anos. deparou com aquele irmão, com aquela, com Ixi, aquela Maria. situação difícil. Não, é engraçado, né, gente? 43 anos de vida e nos últimos 10 anos de maneira mais direta no Ministério Pastoral, os desafios eles são grandes e, por incrível que pareça, os maiores questionamentos não são justamente com irmãos ou irmãs ou com situações do ministério. Normalmente são questões pessoais, né? Situações familiares,
desafios pessoais, porque na medida que você se propõe, como o próprio Anderson se propôs agora, a ajudar pessoas a partir da sua experiência, então a responsabilidade é muito grande. Na minha época de escola, de ensino fundamental principalmente, eu preferia fazer os trabalhos justamente sozinhos, não queria fazer em dupla, não queria fazer em grupo, porque se desse uma nota baixa, então era só culpa minha, não machuquei ninguém, ninguém saiu prejudicado. E também, se eu tivesse algum êxito, bom, era meu dever, né? Isso não é nada bom, isso na verdade revela justamente alguma deficiência, né? Algo que eu tinha naquela ocasião, mas que hoje também acaba se revelando nessas atividades pastorais, trabalhar com pessoas. Quando você se propõe a ajudar, quando você se propõe a dizer, olha, vamos por aqui, vamos liderar, as pessoas então estão te acompanhando, estão te seguindo, isso se torna uma responsabilidade muito grande. Mas houve situações, sim, momentos tanto que antecederam ali o processo, no período em que eu estava me formando, terminando o curso de teologia, e aí na sequência eu teria que fazer uma escolha, permanecer no Banco do Brasil, onde eu concursado, ou seria então para dedicação exclusiva. Então tive momentos ali. Imagina eu, a Joelma e as duas filhas, Isabela e Rafaela, saímos de Planaltina, onde tínhamos toda uma vida estruturada, e ir para um local diferente. Então, ainda que nós tivéssemos ali a Joelma fazendo psicologia, as meninas ainda eram pequenas, estudando, mas quantas vezes ali nos deparamos com situações familiares, pessoais. Então, vem sim, é natural vir um sentimento de querer desistir, mas aí quando você pensa em situações de a satisfação de fazer um trabalho que ajuda as pessoas, quando você entende que o maior beneficiado é você e a sua família, quando você começa também a olhar para os resultados que virão, isso acaba trazendo assim uma motivação a mais. E mesmo nesses últimos 10 anos também, com os desafios, de novo, situações pessoais, tem hora que vem aquele sentimento de desistir, de parar, mas aí, meu amigo, vem a pergunta, vai desistir e vai fazer o quê? Né? Então, no final das contas, é gostoso você fazer o que você gosta, e mesmo diante de situações que se tornam provas, você permanecer é um auxílio para você mesmo e para aqueles que estão ao redor. Então, tive sim momentos em que ficou por um fio, mas Deus é tão bom e Ele nunca dá nenhuma prova que a gente não possa resistir. Amém. Que bom. Que bom. Que bom. Gente, eu queria que vocês aí que estão aí entrando aí fizessem alguma pergunta, colocassem aí, né? Se vocês têm alguma dúvida em relação aí ao tema, motivos para continuar, né? Ou alguma sugestão em relação a isso, interagem com a gente em relação a isso. A nossa ideia aqui é que vocês, né, façam parte aqui da live aqui junto conosco aqui, para deixar uma coisa mais descontraída. Enquanto isso, enquanto vocês aí vão acenar para a gente aí com alguma pergunta, aí vai uma pergunta para o Dalton aqui então, né? Lembra que o Dalton falou aqui um pouquinho em relação ao livro, né? Vamos perguntar Anderson, agora. Oi, pastor. só um pouquinho antes de você passar aí para o Dalton, para o pessoal que está conosco, a ideia de hoje é vocês iniciaram na semana passada, você e a Daiane, mas a de hoje é um preparativo para as que vêm pela frente. Queria que vocês falassem para a gente aí, por exemplo, assim, independente da circunstância, independente do que você passou, qual é a história, mas quem sabe sintetizar numa frase assim, ó, por que uma pessoa deve continuar mesmo diante de situações que foram difíceis? Coloca para a gente aí no finalzinho, a gente vai ler. Mas continue aí, qual é a pergunta que você tem para o Dalton, meu amigo? Nosso escritor Dalton, né? E eu fiquei já viajando na pergunta do pastor também. Já. Aqui, ó. Olha que maravilhoso. Livro, Um tá garoto aqui, gente, propaganda desse. Rindo para não chorar, de Dalton Lessa. Eu tenho. Olha, Dalton. Querendo ou não, tem a ver ali com o nosso mote daqui, né? O nome do livro é o Rindo para Não Chorar.
E eu acho que muita gente aqui se identifica, já se passou por alguma situação dessa, quando você vai pagar uma conta, na verdade falta aquele R$ 10 na sua conta e não tem como pagar, e agora? Como é que é? É, o livro, se eu já desisti, se eu desisti, né, antes, durante o processo, né? Processo. O livro, ele foi uma consolidação de uma... Eu gostava muito de escrever, eu queria ter alguma obra, alguma coisa, e quando eu me inscrevi para fazer, que eu fiz uma mentoria, para mim ia ser fácil, porque na minha cabeça, as coisas iam se adaptar do meu jeito, da minha forma. Eu ia escrever como o Dalton de hoje. Eu ia escrever. E aí, quando veio a mentoria, né, que a gente tinha que fazer e tudo mais, eu tinha que escrever diariamente 2.500 palavras. E aí, quando veio esse 2.500 palavras, eu falei, não, tranquilo. 2.500, é logo ali, 2.500. Mas eram 2.500 palavras de um livro, com palavras coerentes, com frases coerentes que fizessem sentido. Então, isso para mim foi muito difícil. Quando eu comecei a colocar a mão na massa, né, foi muito difícil. Eu pensei em desistir em alguns momentos do livro. Eu já fazia assim, eu já peguei a expertise, depois eu faço. E eu sou muito do me auto-sabotar. Eu tenho certeza que se naquele momento eu desistisse, certeza que esse livro não teria saído. E casando até com o que o pastor Wesley falou da história dele, eu enxergo que o que me impulsionou a continuar foi o acordo que eu fiz com minha família. Foi o acordo que eu fiz naquela época de eu tinha que abdicar de muitas coisas, eu tinha que abdicar de sair, abdicar de muitas vezes sair, ter o meu tempo com minha esposa. Então eu acordei com ela, disse, olha, tem esse período, esse jeito, essa forma, e aí, vamos junto? Vamos. Eu tenho certeza que o pastor Wesley não decidiu isso sozinho também. Decidiu junto com a Joelma, junto com as meninas. Por mais que fosse difícil, eles estavam juntos. E foi o que aconteceu aqui desse lado também. Então, sim, eu tive alguns momentos que pensei em desistir, mas eu tinha um propósito maior, né, com a finalidade do livro, em como esse livro ia chegar em outras pessoas para trazer essa felicidade e que as pessoas pudessem enxergar essa felicidade em pequenas coisas. Cara, ter a rede de apoio é tudo. A rede de apoio ali com você é uma das coisas que vai te fazer levantar, te erguer, mesmo que você não esteja continuando, mas que você se ergue, tem forças para poder continuar. Então, eu acho que esse foi um ponto fundamental aí na minha história e respondendo a sua pergunta. Legal, que bom. Como você falou, uma rede de família, uma rede de amigos, é tudo, né, para a gente ter apoio, para a gente continuar. Isso eu falo por experiência do que, né, eu e a Dai vivemos agora recentemente, né? Foi com a perda da nossa filha, logo em seguida também a Dai perdeu o pai dela, né? Foi tudo assim muito, muito junto, né? Então, assim, os amigos, familiares, tudo abraçando a gente. Então, é um apoio que ajuda muito a gente. Então, isso aí, com certeza faz muita diferença, né? Muita diferença, muita mesmo. As pessoas estão escrevendo algumas coisas aqui, Anderson. Vamos ler aí um pouquinho? O Samuel, ele escreveu aqui que não devemos nunca esquecer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Devemos crer nessa promessa. Devemos crer sempre. Então, isso a gente tem que ter na nossa mente. Cara, tá difícil hoje. Digamos que o choro dura uma noite. E durou a outra noite. E durou uma semana. Mas a alegria sempre vem pela manhã. Então, vamos crer nisso. Isso mesmo. Samuel, meu cunhado, né? Nossa, a gente chorou muito esses dias, né? Bastante, né? Um abraço aí, cunhadão. Logo, logo a gente se vê aí, nós preparando para a gente se encontrar em Portugal aí, né? Só a gente aqui sabe o que a gente passou esses últimos dias aí, né? O aperto que a gente está sentindo aí ultimamente aí. O Dalton, pessoal, Ah. um pouquinho antes de vocês lerem a próxima, quando a gente lê, né, logicamente, o texto, fala assim, olha, o choro pode durar uma noite.
E a gente fica naquela expectativa tão grande de que seja realmente uma única noite, né? Aí é bom a gente lembrar que a Bíblia está falando num sentido figurado. Pode ser que a sua noite dure um ano, pode ser que a sua noite dure uma semana, pode ser que a sua noite dure um período maior. Eu conheço pessoas que passaram por situações de dor, de aflição. Estamos aqui a mídia tem feito a cobertura de um assassinato terrível aqui na nossa região, né, em Brasília, pegando um pouquinho do Goiás e de Minas. Imagina essa família, né? A noite deles vai durar muito tempo. Para alguns, inclusive, a noite de dificuldade pode durar uma vida inteira. Mas a nossa grande esperança é de que naquela manhã gloriosa, a luz que vai brilhar por ocasião da volta de Cristo, ela então vai trazer justamente a luz para todas as noites que já passamos. Agora, é bom sempre lembrar, esse momento difícil, né? Essa noite que é citada aí no texto bíblico, pode ser períodos diferentes para cada pessoa, mas é muito bom saber que existe uma luz que vai brilhar e nós vamos nos alegrar na presença de Deus. Isso mesmo. A Natália aqui também colocou, que é a esposa do Samuel, devemos continuar, pois nosso lar não é aqui. Independente do que vivemos aqui, nosso foco tem que ser o céu. Nossa verdadeira casa e lar. Perfeito. Verdade. Perfeito. Nosso lar não é aqui mesmo, né? Nosso lar é o céu quando Cristo voltar. A Elisandra aqui está falando que Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas devemos ter bom ânimo, pois ele venceu e por meio dele venceremos também. Amém. Esse é um dos modos que eu também levo, sabe, para minha vida. Eu sou, cara, sou muito renovado. Antes eu era muito estressado, juro. Eu era muito estressado. Mas depois de um tempo, é a maturidade, né? Dando tempo ao tempo. Quando eu realmente entendi isso, cara, não me preocupo. Não me preocupo. Lógico, faço tudo dentro das minhas possibilidades, planejo, que é muito interessante você fazer o planejamento, não ser aquele do tipo, Deus é comigo, ele vai me guiar e vou embora. Não. Você tem que planejar, você tem que estudar, você tem que fazer todo o processinho que cabe a você, querido. Então, caso aquilo não tenha dado da forma que você tenha planejado, tranquilo, tudo bem. Às vezes vai ser difícil, doloroso, como a gente está falando aqui, o processo vai ser muito diferente. Mas engraçado que quando ele diz assim que a gente tem que ter bom ânimo, é justamente, não é tudo dizendo que você tem que rir na cara da tragédia, não. Não é também bem isso, não. Ter bom ânimo, tipo, perdi meu emprego, que maravilha. Não, você vai ficar triste, você vai ficar preocupado. Mas a questão é, o que você pode fazer confiando naquele que já vai te prover o amanhã? Então, isso te dá um alívio muito grande para saber que amanhã vai ser bom, independentemente do que você planejou, porque Deus está lá no amanhã contigo. Mesmo você sem saber o que vai acontecer amanhã, você vai ter o bom ânimo, porque o teu mestre vai estar lá amanhã. Então, isso faz muito sentido hoje para mim, quando eu penso assim, cara, tem tal coisa, a gente está planejando N coisas. Eu faço, gente, não tenho dinheiro para isso não. E agora? Não tenho dinheiro. O que eu vou fazer? Vou trabalhar mais, vou conversar comigo, vamos economizar dinheiro. Então, eu não posso, se eu quero fazer um desembolso amanhã, eu não posso ter a mesma vida do hoje. Eu tenho que economizar, eu tenho que comprar coisas de marcas diferentes que eu atualmente gosto. Então, eu tenho que fazer algumas concessões, eu tenho que fazer a minha parte para que amanhã eu tenha essa alegria, essa vitória. E Dalton, junto com isso, quando a Natália, né, que citou o texto aí, na Natália não, Elisandra, né? Elisandra e a Águia Isso, que citou o texto citaram esse texto. A gente vê duas coisas. Primeiro, do ponto de vista religioso, é interessante que Deus nunca mentiu para a gente, né? Dias difíceis todos nós teremos, cristãos, não cristãos, quem vive a palavra, quem não vive. Dias difíceis, eles fazem parte da vida daquele que nasceu e está aqui nesse mundo. Agora, ao mesmo tempo, como é bom a gente conhecer, e aí cada um aqui pode, de repente, ter alguma visão, alguém pode ter uma visão diferente, mas o que nós temos aqui de pano de fundo
é justamente esse conflito entre o bem e o mal. Então, gente, não tem jeito. Alguns sofrem mais, outros menos. As circunstâncias, elas são diferentes, mas essas que envolvem dor, que envolvem algum tipo de angústia, algum tipo de tristeza, faz parte daqueles que nasceram aqui nesse mundo. Uma vez que estamos aqui, estamos sujeitos ao pecado e às suas consequências. Agora, aqui nesse mundo, a felicidade não é para sempre, infelizmente, e também a tristeza não é para frente. Então, motivos para continuar, além do que o pessoal já está trazendo para a gente, saber que o choro sim pode durar uma noite, mas a gente precisa também aprender a aproveitar os momentos de grande felicidade, saber que é natural, se esse mundo vai ter para a gente os momentos de tristeza, eu gosto normalmente de destacar o seguinte: você está vivendo um momento feliz, cara, curte cada detalhe. Aqueles que normalmente usam as mãos ali para comer alguma coisa que gosta muito, quando é algo que você gosta demais, você chega ao ponto de lamber os dedos, né? Você quer aproveitar cada restinho daquilo que você está comendo. Então, você está vivenciando um momento feliz, meu amigo, vai até no caroço. Aproveite tudo. Quando vier um momento de tristeza e angústia, saiba que também ele vai passar, né? Alguém fez questão de destacar o seguinte: o deserto do Saara tem seus 9.000 quilômetros, né? É o equivalente a você sair do sul do Brasil e ir até o norte e voltar. Agora, por maior que seja o deserto do Saara, ele tem um começo e ele tem um fim. Então, não sei qual é o deserto aí que os amigos que estão conosco estão passando, pode ter certeza. Ele teve um começo, mas ele vai ter um fim também. Com certeza. Tem aqui a Ada, colocou aqui, nosso Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Disse também que estaria conosco até o fim dos tempos. E essa promessa e outras nos fortalece na dificuldade. Né? Foi basicamente o que o pastor estava comentando aqui, né? Teremos aflições, mas as dificuldades, né, passam. Vamos ver o que mais aqui comentou. Deixa eu ver aqui, o que mais? Tem um comentário. Aqui, ó. A Dai aqui comentou, nossa esperança de alegria verdadeira precisa ser firmada no céu. É isso mesmo. Nossa esperança tem que estar firmada no céu. Ó, o Samuel colocou aqui mais uma aqui, ó. Ele falou que leu hoje. José esperou 13 anos, Jesus 30 anos, Moisés 40 anos. Se Deus está fazendo você esperar, é porque Ele tem algo melhor para a nossa vida. Amém. Verdade. Muita verdade. Essa é tão bacana, né? Ver a participação do pessoal. E vocês citaram, você e o Dalton citaram algo que é muito importante. Nós estamos indo para uma sociedade cada vez mais assim, individualista, as pessoas não se importam mais umas com as outras. E aqui eu quero te dizer o seguinte: é muito importante você ter parentes e amigos, não só para os momentos de alegria, mas principalmente para esses momentos que envolvem a dor, que envolvem lidar com situações que não são fáceis. E aí, nesse processo de transformação que nós estamos passando aqui, a gente está vivendo um momento muito complicado, que é o seguinte: se as pessoas conversam com e claro, gente, a pior coisa, o grande desafio quando você se propõe a ajudar alguém é você encontrar as palavras corretas. Então, lógico, a Bíblia traz tantas passagens, tantas orientações, mas mesmo quando nós, como mensageiros, como amigos de quem sofre, é muito difícil. As palavras, elas não são... a gente pensa e repensa o que vai falar, não é fácil. E aí a gente está vivendo uma época que as pessoas são assim. Se a gente fala, você não tem lugar de fala, você não sabe o que eu estou passando. E aí vai repreendendo, né? As pessoas vão ficando assim sem graça de falar e vão se tornando então frias com o tempo. E aí também, se não fala, é outro problema que surge. Então, qual é a ideia quando a gente vive em comunidade? É a gente ouvir as pessoas.
Acho tão legal. Eu, particularmente, acho lindo quando, por exemplo, aparece uma gripe do nada, aí vem a pessoa, olha, você já fez o alho com limão assim assado? Olha, eu vou te levar aí o açafrão com não sei o quê. Gente, essas pessoas estão falando com muito carinho, que elas se preocupam comigo e estão dizendo, olha, isso deu certo para mim, tenta. Então, ouvir e enxergar nisso um carinho é muito bacana, né? Eu, particularmente, assim, nos momentos de dificuldades, no ano retrasado, por conta da Covid, passei uns 4 dias internados e tudo. Foi tão bonitas as manifestações de carinho das pessoas. Algumas falavam coisas assim que, quando você vai filtrar, você fala, nossa, ela não sabe o que está falando. Mas uma coisa é certa. Aquilo que ela está falando, mesmo sem saber, é com amor e com carinho. Então a gente precisa encontrar o que está ali por trás do processo. Agora, para quem é um pouco mais antigo na igreja, lembra de uma música, eu acho que era do Novo Tom. Não, acho que era do Prisma, vocês vão me corrigir aí. Você pode ter amigos, né? Prisma, Se do Prisma. quiser. É o Prisma, né? Anderson E a sabe música. tudo do Prisma. Anderson conhece, né? Dá E a uma música. nota que ele sabe. Exatamente. Não, ele já matou aí, é o Prisma. Então, nesse processo da música, ela vai falando, você pode ter amigos, e vai dando as dicas, mas aí a dica final para você ter amigos é você ser um amigo. Então, gente, vale a pena nós termos amigos ao nosso redor. Agora começa você sendo. Dê parabéns para as pessoas, esteja com elas nos seus momentos de lutas, sem esperar nada em troca, logicamente, viu? Senão você cria um outro probleminha aí dessa expectativa, mas seja amigo das pessoas. Deseje feliz sábado, uma feliz semana para as pessoas. Não fica esperando. E nesse processo a gente vai ajudando um ao outro, né? Então, vale a pena a gente ter amigos ao nosso redor. Os amigos que são amigos, tem hora que eles vão falar acertar, tem hora que eles vão errar, mas não importa, o importante é o carinho e o amor que eles têm pela gente. E pode ter certeza, no momento de dor, no momento de aflição, você ter pessoas ao seu redor que te amam faz toda a diferença. Com certeza. Eu acho que 2 pontos aí do que o pastor estava falando que são fundamentais, que eu acho que a gente pode praticar no nosso dia a dia, né? O fato de ter amigos, de ter família, tudo mais ao nosso redor, né, na nossa comunidade. Você tem que aprender a se cercar de pessoas que te elevam, pessoas que te fazem bem, pessoas... Porque na vida a gente vai encontrar muitas pessoas que são detratoras, pessoa que só faz reclamar da vida, pessoa que acha tudo ruim, pessoa que vê problema em tudo, em todo mundo. Cara, isso naturalmente, isso vai te colocando para baixo. Se você já está com problema, você está não sei o quê, aí você vai falar para a pessoa, tenho certeza que alguém conhece uma pessoa assim. Se você chega e fala assim, estou com dor de cabeça, a pessoa vai ter uma enxaqueca, 3 vezes pior dor de cabeça que você. Sempre vai te diminuir, os seus problemas nunca são problemas, isso aqui, e você vai enxergar, gente, e meu problema? Então se cerque de pessoas que te fazem bem, pessoas que vão te ouvir, como o pastor Edson, que vão te ouvir, seja essa pessoa que ouve. Então, você consegue identificar, muitas vezes dentro da sua própria família, pessoas que te colocam para baixo, pessoas que são detratoras. Então, cara, se isso, na sua reflexão, está te fazendo mal, infelizmente, ora, continue amando, mas esse não é um ciclo para você. Não é uma pessoa que vai te colocar para cima. Ela vai ser um tipo de pessoa de peso que não vai te deixar continuar. Porque, primeiramente, é ela que tem que continuar. Sim. O segundo ponto é a gratidão. Eu acho que a gente tem que ser grato pelo hoje, pelo que a gente tem hoje. Talvez você pense que você não tem muito. Talvez você ache que você poderia ter mais. Mas eu acho que esse exercício de agradecer a Deus, de agradecer porque alguém te mandou uma mensagem, de agradecer porque alguém fez uma tarefa para você, bondosa, no trabalho. Cara, eu tenho um time no meu trabalho que é muito massa. Por que não agradecê-los? E eu não enxergo que isso é uma obrigação deles. Mas se alguém mandou um e-mail no meu lugar, eu falo assim, pô, cara, muito obrigado. Obrigado por você ter mandado um e-mail no meu lugar e tudo mais. Então, acho que esses 2 exercícios, na prática, eles já te fazem muito bem. Você está cercado de pessoas que te amam e que te elevam, e você ser grato pelas situações, independentemente se é a situação boa ou não, tá?
Aconteceu uma situação ruim, reflete, absorve, você vai estar sofrendo, mas, em contrapartida, tem pessoas que estão ali naquele alicerce, te sustenta. Isso mesmo. Antes da gente continuar aqui para as missões, vou dar aqui mais 2 spoilerzinhos, então, rapidinho, de 2 temas aqui que a gente ainda está programado. Eu descrevi o tema, chama Legado de um Pai, né? Isso aqui acho que é um tema aí que vai acontecer. E aí coloquei um outro tema aqui que chama Da Prisão a Pastor. É um tema A bem... história do pastor Wellington, da prisão foi para o Banco do Brasil e depois virou pastor. Mentira de tudo. Legado de um pai é um tema, da prisão a pastor é um outro tema. Então, assim, tem uns temas assim, bem interessantes, né? Então, é bem legal. Vamos ver então aqui mais, ler aqui mais alguns, né? Pra gente Anderson, Oi, antes de você ler aí a próxima, a fala do Dalton é bacana e colabora aí com o que a própria Daiane escreveu também. Não que Deus jamais utilizaria alguma circunstância, ele provocaria uma circunstância ruim para a gente, para dizer assim, agora valorize isso. Deus jamais. Agora, o Deus que nós temos, ele é muito parecido com qualquer pai terreno. Quantas vezes eu me aproveitei de alguma circunstância que foi difícil no meu lar, junto com a Isabela, com a Rafaela, com a Joelma, para a gente crescer. O bom seria se todos nós crescêssemos sempre com coisas boas. Você falasse assim, olha, faça isso, e as pessoas fizessem. Existem pessoas que o maior aprendizado, a aprendizagem que ele tem na vida, são em momentos assim difíceis, né? Então, mas o que a Daiane trouxe é muito interessante. Na medida que a ferida vai passando pelo processo da cura, e o tempo ele ajuda muito nesse processo, né? Deus é fantástico. Ele, ao criar essa disposição do tempo, o tempo também é um fator que nos ajuda no processo de cura. Então, na medida que a gente vai amadurecendo, a ferida vai ficando mais cicatrizada, e aí, portanto, vem a maturidade, a gente começa a valorizar algumas coisas que antes a gente não valorizava. Recentemente, conversei com uma pessoa que teve uma perda muito pesada, muito forte, e aí, então, nessa semana, ela passou por um momento de aflição, que seria uma aflição para qualquer um. Mas quando chegou na vez, ele falou assim, amigo, depois que você passa por determinada coisa, o restante você nem sente. Aquilo já não te fere mais. Então, o que ele havia passado há um tempo foi tão forte, realmente foi uma dor tão dolorida, que as outras coisas já não estavam doendo dessa forma. Então, é interessante a gente aprender a valorizar em todas as circunstâncias, mas as dores da vida nos ajudam a enxergar situações que eram comuns e bobas como algo diferente, extraordinário. Ainda bem que a gente ainda tem essa possibilidade, né? Verdade. Tem um comentário aqui, acho que é da Márcia, porque amigos verdadeiros são anjos que o Senhor nos presenteia. Com certeza. Deixa eu ver se tem mais aqui. O Bruno aí tá dizendo Wesley Falcão. Falcão o que aqui? Eu acho que Alegre não. Falcão Alegre. Tem a história do Falcão Alegre, muito boa, né, Bruno? Mas não é do Wesley não, hein? Eu já até sei quem é, mas eu não posso falar, hein? Segura aí cenas do próximo capítulo. Vamos ver se tem mais aqui. Se alguém for mais alguma coisa. Falcão Alegre é antigo, né, não? Esse é antigo, é bulhão. Bateu aqui no meu psicológico. Gente, eu acho que eu lembro. Eu era criança. Natália colocou que gratidão é um sentimento que só traz benefícios. Isso é pura verdade. Gratidão só traz benefício. Isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui.
eu ver se faltou alguém aqui que a gente não falou. Bastante comentários aqui. Obrigado Acho que ao pessoal que está participando, hein, gente? Legal. agradecer mesmo. Mas Para quem também chegou que... agora aí, ó, antes de você nos dirigir as últimas palavras para a gente não perder a live, mas, amigos, Anderson e Daiane estão com um projeto muito bonito, a partir da experiência deles, que experiência incrível, a partir do que eles vivenciaram com a Ive. Eles querem continuar abençoando outras pessoas, eles têm motivos para continuar e estão redescobrindo, descobrindo tantas coisas. Então, eu e o Dalton hoje estamos aqui para fazer uma coda, né, no processo, só uma ponte, mas nas próximas lives vocês vão ter a alegria de ouvir histórias de pessoas incríveis, de pessoas que passaram pelo vale, né, da sombra e da morte, que tiveram suas lutas e que encontraram motivos para continuar. Então, fica ligado, se inscreva aqui no Instagram, né? Passe a seguir, coloca ali sininho, tudo que você puder, para você ficar sabendo quando tiver a live. Mas fala aí, Anderson. Será toda sexta-feira, né? Às 20 horas, né? Esse é o intuito, né? Se tiver algum contratempo, a gente vai estar avisando, mas durante a semana eu já vou divulgando qual é o tema, quem é o convidado, né? Mas já para a gente partir aqui para as considerações finais, né? Até porque o nosso tempo aqui já está se esgotando. Então, vou pedir para cada um fizer uma consideração final aí dos motivos para continuar. A gente começa por você, Dalton, pode ser? Com certeza, que tu não ia me mandar falar depois de Wesley. Lógico que eu tenho. Os 2 minutinhos aí para você aí, para gente não correr Só o risco aí. você, verdade. Eu acho que, como eu falei no início, continuar ele não é e nunca vai ser fácil, né? Embora ele tenha sido avisado, né, como a gente leu aqui, não é fácil. Então, eu acho que primeiro cabe a gente ter essa reflexão, né, ter esse autoconhecimento no seguinte: o que está nos impedindo de seguir? É algo no cunho emocional, financeiro, é uma falta de apoio, é o social, aquele meio que você está. Então, acho que primeiro você precisa desse conhecimento prévio para poder ir à frente. Uma outra coisa que é fundamental e muitas vezes hoje a gente negligencia é o fato de buscar ajuda. O buscar ajuda hoje, antes tinha muita aquela vergonha de buscar um psicólogo, buscar psicólogo era coisa de doido, enfim, cara. Por mais que sua vida esteja tudo muito bem, tá? Tudo muito bem. Eu acho que essa busca, né, de uma terapia, uma outra visão de um profissional, ela consegue, além de te erguer, te colocar no eixo para você continuar, sabe? Então, fazendo aqui as minhas considerações finais, procure se conhecer o cenário que você está, busque ajuda profissional, quer seja, se não tiver uma ajuda profissional, aqueles amigos que vocês são mais chegados e tal, que você possa se abrir e que você continue crendo nesse Deus do hoje e do amanhã. O Deus que está contigo hoje, em todos os momentos. E engraçado que ele não fala que só vai estar com você nos momentos felizes. Cara, ele vai estar com você em todos os momentos. Então, se você está passando por qualquer tipo de problema, algum problema na lombar, aí eu estou falando para alguém que está aqui na live, tá? Algum problema na lombar, Se você se Deus está sentir contigo. tocado. Se você se sentir tocado, Deus está contigo. Sempre, sempre. Na verdade, ele sempre esteve e está e estará na solução, né, desse seu problema, dessa sua aflição que você está passando nesse deserto. Ele mesmo passou pelo deserto, tá? Então, continue crendo, continue acreditando que amanhã sempre será o melhor. Por mais que no amanhã literal não seja melhor, mas entenda que o amanhã Deus está lá e sempre vai ser o melhor. Então, essa é a minha contribuição aí. Agora
se você quiser esquecer o que eu falei e focar no que o Wesley vai falar, que ele é o top, continue com ele, continue. Ah, pastor, Não, não, uns você falou muito minutinhos aí. bem. Inclusive, a Natália, a Natália, né? O pessoal tá na Rock e o Samuel foram justamente o que você falou. O que é o correto, o que a gente deve esperar, mesmo diante daqueles que sempre passam, que estão passando por lutas. É que realmente existe esse momento em que a gente não está bem, que a gente vai querer ficar em casa, tem uma série de coisas. Mas, da maneira como Deus nos criou, a gente vai sair daquela situação. Se a gente demora a sair, então a gente tem alguns auxílios, né? O próprio Espírito Santo, a palavra de Deus, pessoas da comunidade que você está inserido, seus familiares, profissionais, como foram citados aí, psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Existem pessoas que vão te ajudar. Isso quer dizer que você vai esquecer as pessoas, você vai esquecer dos problemas? Nada disso. Esquecer não é necessariamente a solução, mas você vai saber lidar com aquela ferida, com aquela dor, de um jeito ao ponto de você até mesmo inspirar outras pessoas. Mas, amigos, eu quero só fazer aqui uma consideração do seguinte, né? Uma pregadora adventista chamada Maísa fez uma série de temas. Em um tema, eu recebi uma tela interessante a respeito sobre o sofrimento, né? E no aspecto do sofrimento, ela diz o seguinte, ela destacando a importância, ou não é nem a importância, o papel que o sofrimento tem na vida do ser humano. Então, primeiro, o sofrimento ele revela a nossa natureza, né? Tanto a questão do pecado, os problemas, quem nós somos. O sofrimento ele revela a nossa natureza, né? Segundo, o sofrimento é uma escola. E, gente, como é bom, independente de qual é a circunstância, seja ela de provas ou de grande alegria, a gente aprender. E o sofrimento é uma escola. O sofrimento, terceiro, nos leva a reavaliar a nossa vida. Eu fico mais preocupado com aquela pessoa que, ao passar por um momento de prova, de sofrimento, e ela permanece sendo quem ela sempre foi, em todos os aspectos da vida, eu fico mais preocupado com isso do que aqueles que, ao passarem pelas mesmas provas ou situações, elas aproveitam para reavaliar como é que está a vida. Quarto, o sofrimento nos aproxima de Deus. E esse deve ser um princípio. Permita que cada sofrimento, cada luta na sua vida te leve para mais perto de Deus. E que então ela está falando do sofrimento pelos nossos olhos na eternidade. É isso mesmo. O melhor ainda está por vir. Não necessariamente, como disse o Dalton, amanhã, na semana que vem, daqui a 10 anos. Mas o melhor está por vir, por ocasião de que Cristo vai ver esse mundo. E aí, gente, tudo que a gente passou aqui vai ficar assim num plano, de uma forma, você fala assim, o que aquilo foi sofrimento, não é nada comparado com o que a gente está vivendo aqui. Então, que Deus abençoe a todos. E mais uma vez, Anderson, obrigado aí pelo privilégio de estar aqui contigo. Que Deus te use nesse projeto. Daiane, você é uma princesa de Jesus e sei que Deus, a sua comunicação com Deus, ela se torna até diferenciada pelo fato de você ser uma mãe querida. E Dalton, que bacana participar junto com você. Que bom. Eu vou ler aqui algo que eu escrevi. Se eu não me engano, eu escrevi, acho que foi no dia que a Ivy descansou. Não consegui postar no dia, mas eu vou ler aqui, que resume um pouquinho de algumas coisas. Eu titulei como Saudade. Fala assim: sempre vem meus pensamentos de como seria a convivência com a Ivy. Eu tinha muitos planos em mente. O tempo de um mês que passamos juntos, aprendi muito. Ela mudou minha vida, mudou meu jeito de ser e de enxergar a vida. Mas como sorrir com tanta dor? Não sei. Existe remédio para curar essa dor? Também não sei se existe. Saudade de acordar todo dia e ir correndo para o hospital ver a Ivy e passar o dia com ela. Daria tudo para ter essa rotina de volta, mas não terei. Saudade
não é lamentar o que faltou, mas apreciar o que ficou. Memórias dos melhores momentos vividos. Quanto dura um momento? Não sei. Aproveite o agora, desfrute o agora, o mais intenso que você puder. Digo que aproveitei o mais intenso que pude esse um mês de vida da Eve. Mas nunca será o suficiente. A dor vai sempre existir. Mas o que me conforta é a esperança que tenho da volta de Cristo, onde Ele irá devolver a Eve em perfeito estado para desfrutar a vida eterna. Jesus, nunca te vi ao vivo, mas minha saudade de você é muito grande, pois creio e tenho fé que você irá voltar para buscar seus filhos. E sinto que você está próximo de sua volta. Arde em meu coração a vontade de anunciar sua volta. A Eve está descansando. Não sei quais são os seus propósitos, mas creio que tu sabes o que é melhor. Obrigado por me proporcionar viver esse momento com a Eve. Momentos que nunca esquecerei. Até breve, minha guerreirinha. Te amo, Eve. Te amo, Jesus. Então, assim, Amém. Descreve um pouquinho, né, do meu motivo para continuar, que é apressar a breve volta de Jesus. Né, a pregação do Evangelho, porque Cristo vai voltar, está na Bíblia, e Ele vai entregar a Eve para mim, para Dai, e vamos viver a eternidade. Então, Amém. esse tema, motivos para continuar, vai ser uma live, com certeza, que Deus vai abençoar. Então, agradeço o pastor Wesley, agradeço o Dalton, agradeço a cada um que participou aqui conosco, e convido todos a participarem, né, das lives nas sextas, às 20 horas. E quem tem uma história, venha participar também, né? Chama a gente no direct, que a gente vai contar a sua história também. Sinta-se convidado. Tá bom? Obrigado a todos aí, tenham todos uma boa noite. Obrigado. Satisfação, pastor Wesley. Feliz sábado, gente. Um abraço. Feliz. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.